Shalom Adonai, Deus abençoe a sua vida, que o bom Deus nesta noite possa ser glorificado, exaltado e que o nome dele possa ser conhecido em todos os cantos desta terra. Quero agradecer a sua participação, quero agradecer você que está conosco nesta noite, com uma única finalidade: adorarmos e louvarmos ao nosso bom Deus. Que nesta noite o teu coração se encha da paz, da graça, se encha da coragem, do ânimo e da alegria em estar servindo a Deus, a Cristo Jesus, mesmo em meio a esse momento tão caótico, cheios de incertezas que nós estamos vivendo. Mas que a paz de Deus possa inundar nosso coração. Eu sou o pastor Nilson, da Igreja Presbiteriana de Ubiratã. Aqui está comigo a Cristiane, e nós vamos juntos, nesta noite, termos o estudo da palavra do nosso bom Deus. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Eu quero convidar você a compartilhar esse momento, avisar outros que nós estamos no estudo da palavra de Deus, mas que você também possa convidar os seus familiares, que você possa convidar os seus entes queridos, para que nós possamos, nesse momento, aquietar a nossa alma e o nosso coração. Termos um pequeno tempo na presença desse bom Deus. Esquece todas as coisas, coloque o seu coração agora para este momento. Nós vamos orar pedindo a graça e a bondade do nosso bom Deus. Amado Deus, queremos rogar a tua graça, a tua bondade, queremos rogar, ó Deus, as tuas ricas misericórdias. Não podemos estar presentes com os nossos irmãos da fé, mas estamos unidos espiritualmente em Cristo Jesus, aonde cada um deles está, para juntos adorarmos e louvarmos o nome do Senhor. Que a tua graça se estenda sobre cada um, aqueles que estão com os seus corações inquietos, aqueles que estão com a sua alma agitada, Deus, seja por qual for o motivo, que a tua paz possa inundar esses corações. Visita aqueles que também estão enfermos, ó Deus, olha para eles pela graça de Cristo Jesus. Estende a tua poderosa mão, Senhor, sobre aqueles que trabalham na área da saúde. Te agradecemos pela vida desses. Pedimos também, meu Deus, por todos os países que estão nesse momento da pandemia, da Covid-19, que eles sintam a presença do Senhor, meu Pai. Traga paz. Dá sabedoria aos líderes, ó Deus, das nações, para tomarem as melhores decisões. Olha para nós nesta noite, Senhor. Traga graça, ânimo, alegria, e que nesta noite o teu nome seja louvado e honrado. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Nós queremos estar perto do Senhor, próximo ao nosso Deus. Não importa as circunstâncias, mesmo que ainda não podemos estar perto dos nossos irmãos, nós precisamos sim ter o desejo de estar sempre perto do nosso Deus, porque Ele está perto de todos aqueles que me invocam. Perto quero estar.
amado, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Sim. Que o Senhor, ó Deus, nessa noite, Pai, em todos os momentos de nossa vida, venha ser exaltado e adorado por todos aqueles, ó Deus, que temem a Ti, ó Pai. E aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que ainda não sentiram a Tua presença e nunca estiveram perto do Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, apressar em encontrá-los, ó Pai, para que o coração desses possa ser atraído por Ti, Jesus. Amém. Em nome de Jesus, toda glória, toda honra seja dada a Ti. Amém, Deus. Amém. Eu quero convidar você que está conosco nesta noite a abrirmos a palavra do nosso bom Deus num texto que é bem conhecido de todos nós, o Evangelho de João, capítulo 16, para a nossa reflexão nesta noite, para a nossa meditação. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Penso que você já ouviu muito sobre esse texto, esse versículo, talvez citados por muitos, talvez até meditado por alguns. E da mesma forma eu quero trabalhar com você no estudo da palavra de Deus nesta noite, o versículo 33. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. O autor nos diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero pensar com você nesta noite no tema o sofrimento. É isso mesmo, o sofrimento. C.S. Lewis, um autor cristão, escreveu um livro intitulado O Sofrimento Humano. E num determinado momento do seu livro, ele expressou o seguinte: o sofrimento humano é o megafone de Deus aos corações humanos. Eu vou repetir para você. O sofrimento humano é o megafone de Deus aos corações humanos. Sofrimento, dor, angústia é algo que você que me ouve nesta noite não gosta. Pelo contrário, nós, na verdade, gostamos muito mais da paz, da alegria, da tranquilidade. Mas o sofrimento é algo que inquieta nosso coração, inquieta nossa alma. O sofrimento é algo que nos perturba. O sofrimento é algo que mexe com a nossa fé, com a nossa crença, com a nossa estabilidade emocional. O sofrimento é algo que muitas vezes machuca o fundo da nossa alma. Mas é interessante que o sofrimento, segundo C.S. Lewis, ele é um megafone, é uma voz de Deus. Podemos dizer também, é uma trombeta de Deus falando a todos os corações. Porque o sofrimento, ele não vem somente na vida de um determinado grupo. A dor não vem somente numa determinada etnia. Não. O sofrimento, ele invade a todos. E quando nós pensamos no sofrimento, na dor, na angústia, nós pensamos justamente no texto que eu e você lemos nesta noite. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Para podermos compreender esse versículo e tirarmos dele algumas lições, eu preciso mostrar para vocês um contexto maior, aonde está inserido o nosso texto.
Na verdade, o Evangelho de João 16, ele tem a sua origem no Evangelho de João, capítulo 13, e percorre o capítulo 14, percorre o capítulo 15, passando pelo capítulo 16, até chegar no capítulo 17. Ele é um conjunto de ensinos, preste atenção, ele é um conjunto de ensinos de Jesus com os seus discípulos, abre-se um parênteses, mas também é um ensino, um conjunto de ensinos a nós do século 21. Se você observar o capítulo 13, Jesus está junto com os seus discípulos e ali nós temos o chamado lava-pés. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, mostrando justamente a humildade, o amor para com o próximo. No capítulo 13, se você observar, você vai encontrar a respeito de que Pedro é advertido que iria negar Jesus. Quando entramos no capítulo 14, Jesus então traz um conforto ao coração dos discípulos. Ele inicia dizendo: não se turbe a vossa alma, o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, Jesus está dizendo. Ele vai mostrando que ele é o caminho, ele mostra aquele que vai trazer o conforto, o mediador, que é o Espírito Santo. Quando chega no capítulo 15, ele vai dizer que a vida cristã dos verdadeiros discípulos precisam estar ligados, arraigados na verdadeira videira que é Cristo Jesus. E se está ligado em Cristo, suas raízes estão firmadas, alicerçadas, e deverão então dar frutos. Ele vai mostrando também no capítulo 15 que quem chamou foi Deus, que agora aqueles que foram chamados para perto de Cristo são amigos de Deus por meio de Cristo Jesus. Quando ele chega no capítulo 16, ele diz que vai para o Pai, mas ele vai enviar um Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito, que é o Consolador, ele vai ensinar os seus discípulos a como andar, como se comportar. Ele vai convencer o ser humano a respeito do pecado, do juízo e da condenação. Observe então que ele está instruindo os seus discípulos. E aí, quando adentramos no capítulo 17, é a chamada oração sacerdotal. Quando o Senhor Jesus, ele ora ao Pai pelos seus discípulos que estavam com ele, mas não só por eles, mas por aqueles que viessem a crer no Evangelho por meio da graça de Deus em Cristo Jesus. E aí nós entramos então a partir do capítulo 18. Depois destas coisas, diz ele, começa então agora o percurso de Cristo encaminhar para a cruz. Esse é um contexto maior. E dentre esses ensinamentos, essas orientações e informações, ele finaliza então o capítulo 16, versículo 33, mostrando a respeito do sofrimento. E a grande pergunta que você e eu precisamos fazer nesta noite é: o que o sofrimento nos ensina? Esta é a pergunta que nós precisamos fazer. O que o sofrimento nos ensina? O texto que você e eu lemos, se você olhar para ele, vai nos trazer 3 lições maravilhosas. Primeiro, a paz só em Jesus. Diante do sofrimento, a paz é só Jesus. Se você observar o versículo 33, início ele diz justamente isto: estas coisas vos escrevi, estas coisas vos digo, para que tenhas, Jesus está dizendo, paz em mim. Jesus está mostrando aos seus discípulos que não há paz a não ser em Cristo Jesus. A dor existe, o sofrimento, a angústia, as lágrimas, tudo isto acontece
diariamente na vida de todos os seres humanos. Mas aí nós procuramos ter paz, e Jesus vai dizer que não há paz no mundo. Na verdade, a paz ela não é externa, não. Talvez você e eu tenhamos orado ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, dizendo assim: Senhor, traz paz nesse momento de pandemia, nesse momento em que o mundo, as nações são assoladas, a gente vem dizer: traz paz. Leva embora esse Covid-19, repreenda este mal, esta praga. Talvez seja a oração de muitos irmãos queridos, e não estão errados em orar assim. Mas o que o Senhor Jesus está querendo dizer é que o Covid-19 vai passar, haverá paz. Mas tempo depois haverá novamente a falta da paz, talvez pela violência, talvez pela questão econômica, talvez pelo desemprego, talvez por outra pandemia, talvez pelo maremoto, talvez pelo tsunami. Você consegue compreender que nós podemos ter paz num determinado momento, sair daquela dor, daquela tribulação, mas em breve acontecerá outros sofrimentos na vida. Então entenda algo que eu vou dizer ao seu coração. O que Jesus está dizendo é que a paz, ela não é externa, não. A paz, ela é interna, ela é da alma, ela é para o coração, ela é para a mente, é a paz de Cristo que inunda nosso coração em meio às tormentas da vida, em meio às incertezas, se amanhã eu terei o que comer, se amanhã eu volto a trabalhar, se amanhã eu terei recursos. Você consegue compreender? Você que me ouve nesta noite, Jesus está dizendo que a paz é só Ele. Por isso que ele diz no Evangelho de João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se abale a vossa estrutura emocional, credes, tende paz. E quando chega no versículo 26 do capítulo 14 de João, ele diz assim, no 26 e no 27, afirmando: eu vos dou a minha paz, não conforme o mundo a dá. A verdadeira paz é só em Cristo Jesus. E ter Cristo não significa isenção de lutas e de tribulações externas, mas internamente a minha alma tem paz. Você já deve ter citado por diversas vezes o Salmo 23, quando o autor diz assim: o Senhor é o meu pastor. Se Ele é o nosso pastor, então nada nos faltará. Não nos faltará a paz, o contentamento, o sustento, o ânimo, a força, mas também não faltará a dor, a lágrima, a angústia e o sofrimento, mas a paz de Cristo nós teremos. Diante do sofrimento, você precisa ter paz, e só é possível ter paz em Cristo Jesus. Gosto muito de uma música intitulada Esta Paz que Sinto em Minha Alma. E aí a música vai dizendo, não é porque tudo em mim vai bem, não, mas é porque eu tenho a alegria e a presença de Cristo Jesus. O que eu aprendo diante do sofrimento? Se Ele é o megafone de Deus aos corações humanos, eu aprendo que para ter paz em meio ao caos, eu preciso ter Jesus. Que você possa ter Jesus no seu coração e na sua vida, querido ouvinte. Mas o que mais eu aprendo em meio ao sofrimento? A dor sempre teremos. Eu vou repetir. A dor sempre
teremos. Jesus, após afirmar, dizendo que Ele é a paz para o coração em meio às turbulências, Ele diz agora, se você olhar o versículo 33, Ele diz: no mundo passais aflições. O que me chama a atenção é que Jesus está deixando muito bem claro aos seus discípulos: olha, no mundo tereis aflições. Talvez Jesus estivesse usando uma máxima bem comum, bem popular, de todos nós, que muitas vezes nós já ouvimos ou citamos ela também, que diz assim: quem avisa, amigo é. Jesus está sendo amigo. Jesus não está iludindo os seus discípulos, na verdade, não só os discípulos, mas também todos os seres humanos, mesmo não crendo em Cristo, mesmo não tendo uma fé viva, regeneradora, mas já devem ter ouvido falar desse evangelho. Já devem ter ouvido falar desse texto que diz que no mundo tereis aflições. Então o Senhor Jesus está advertindo: olha, a dor sempre existirá. A dor sempre teremos ela. A angústia, a lágrima e tantas outras intempéries que acontecem na nossa vida. Nós não podemos nos iludir. Você que me ouve nesta noite, achando que ao final do Covid-19 tudo vai voltar à sua normalidade. Tudo será um mar de rosas. Não, não será. Não se engane. Só houve um período na história onde o ser humano era isento do sofrimento. Aí você pergunta quando? Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Diz que era um verdadeiro paraíso. Não havia lágrimas, não havia dor, não havia sofrimento, não havia briga, não havia violência, não havia nada do que nós passamos e nos faz sofrer hoje. Mas quando entra Gênesis capítulo 3 e mostra a queda do ser humano, a partir dali o mal adentrou. O sofrimento adentrou. Gênesis 3 vai dizer que o sofrimento no trabalho, o sofrimento para viver, o sofrimento para ter filho, o sofrimento para comer, o sofrimento para adquirir. Você consegue compreender que o pecado trouxe ao ser humano o sofrimento, e o pior sofrimento é viver a vida humana sem Cristo. Se você observar Gênesis capítulo 4, vai mostrar o primeiro homicídio, Caim matando Abel. E aí todos os relatos bíblicos até chegar em Apocalipse é mostrar a angústia do ser humano, o desespero, as lamentações, as aflições. E aí entra Jesus apenas reiterando, relembrando que no mundo nós teremos dor. Não tem como fugir disso, igreja. Você que está me ouvindo, você que está participando conosco, o sofrimento nos ensina isso. Nós não somos isentos do sofrimento. Muitas vezes, diante do sofrimento, alguns vivem como aquele velho ou aquele antigo desenho, aonde tinha o Lipe, o leão, tinha o Hard e a hiena, e eles entravam em determinadas situações, e a hiena vivia dizendo mais ou menos assim: ó céus, ó vida, ó azar, isto não vai dar certo. Diante do sofrimento, você precisa entender que a vida humana, ela passa por essas intempéries. Mas o cristão sabe de tudo isto e tira lições para a sua vida. Não só o cristão, mas todos que me ouvem nesta noite. Nós precisamos aprender e tirarmos lições. Deixe-me dizer pelo menos 3 diante do sofrimento, que ele sempre vai existir. Primeira lição que você pode tirar, como a minha vida também:
uma correção. O sofrimento, se ele é o megafone de Deus, ele pode estar trazendo uma correção, não só na vida do cristão, mas da vida de todos os seres humanos. Observem como o mundo, os seres humanos estão descontrolados em todos os sentidos. Veja como o mundo tem mudado nesses últimos dias, diante desta pandemia, diante do isolamento social. Talvez Deus está corrigindo algumas coisas que aos nossos olhos passam desapercebido. Mas você que me ouve, você precisa saber que está sendo corrigido em alguma área. Não é porque amamos a Deus que somos perfeitos, a Bíblia diz que nós somos imperfeitos. Talvez possamos tirar como lição também um aprendizado. Todos nós precisamos aprender alguma coisa. Ninguém passa pelas intempéries, pelo sofrimento e sai diante dele e diz: eu não aprendi nada. Por quê? Para quê? Não. Nós aprendemos lições, sim. Quando eu começo a entender que há correções, então há também um aprendizado. Talvez o aprendizado maior hoje, na atualidade, é saber que Deus está no controle de todas as coisas e que você e eu somos insignificantes, impotentes diante do que está acontecendo. Mas uma terceira lição que nós podemos tirar é aprender, correção, aprendizado e também provação da nossa fé. Uma provação da nossa fé, verdade. Dizer que amamos a Cristo, que servimos a Deus, ou que temos uma determinada religião é uma coisa fácil e simples, mas é na hora do sofrimento, da luta, em que a nossa fé, ela é vista. Não por Deus, porque Ele conhece a fé que está em nós, mas ela é revelada a você e a mim. Que tipo de fé que nós temos? Uma fé de confiança, uma fé de gratidão, uma fé de exaltação em dizer que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. Penso que diante do sofrimento nós aprendemos isso. É o megafone de Deus alertando: o sofrimento sempre existirá. Mas eu quero trazer uma outra lição ao seu coração. O que mais nós aprendemos diante do sofrimento? A coragem deve existir. Eu repito, a coragem deve existir. O versículo 33 é justamente o final, quando diz assim: mas tende bom ânimo. Eu, Jesus está dizendo, venci o mundo. Observem que o Senhor Jesus, Ele está dizendo que é preciso ter um bom ânimo. E a ideia de bom ânimo é a ideia de coragem, de perseverança, de insistência, ou seja, não desistir. É a ideia da fé. Então Ele está dizendo o seguinte: a coragem deve existir. E por que deve existir a coragem, a fé, o ânimo, a perseverança? Porque nós temos um exemplo, e o nosso exemplo maior é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus também, estando neste mundo, sendo o próprio Deus, tomou a forma humana e passou por esta terra, Ele também teve suas lutas. Mas eu vou abrir um parêntese e dizer que Jesus não teve pecado como você e eu, conforme está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, quando diz que Ele teve a nossa forma humana, mas nele não resiste, ou não resistiu, ou não habitou o pecado. Fecha-se o parêntese. Mas Jesus teve também os seus conflitos. Você deve lembrar do Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando Jesus foi tentado no deserto. Ali foi um sofrimento, ali foi uma angústia, mas Ele venceu. Ele teve bom ânimo, Ele teve coragem, Ele teve intrepidez, Ele teve ousadia. Por isso
dizer a você e a mim nesta noite, diante do sofrimento, nós devemos ter a coragem. A coragem deve existir. Agora, deixe-me dizer algo ao seu coração. A coragem aqui, a perseverança, o ânimo aqui, não é a ideia de uma autoajuda. Aquele sentimento que às vezes é dito a você, ou você mesmo tem aquela ideia assim, bom, eu sou forte, dentro de mim há um gigante, eu sou mais importante, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é esta autoajuda pessoal, não é isso que ele está dizendo. Não é aquela ideia que surgiu em 2004, aquela frase que surgiu lá pela ABA, Associação Brasileira, me permita aqui relembrar, de anunciantes. Eles queriam levantar a autoestima dos brasileiros, e aí fizeram uma frase que diz assim: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Esta é uma frase de autoajuda, eu sou brasileiro e nunca desisto. Não é esta a ideia, mas a ideia é de olhar para Cristo como nosso exemplo. Ou seja, aquele que capacitou a Cristo também há de nos capacitar, nos dar a sua graça, nos encher com o poder do seu Espírito. É o que diz Atos, capítulo 1. E darei a vocês, o Senhor Jesus está dizendo, o poder do Espírito Santo. Penso que nós podemos olhar para Hebreus, capítulo 11, aonde é conhecido os heróis da fé. E o que me chama a atenção é que toda vez que vai relatar o nome de alguém, ele diz assim, pela fé. Se fé é ter um bom ânimo, é ter alegria, é ter perseverança, então ele está dizendo, pelo bom ânimo, pela perseverança, pela coragem, pela fé, uns saíram da sua terra e foram para um determinado lugar. Outros, pela sua coragem, pela sua perseverança, pela sua fé, construíram uma arca. Outros, pela sua fé, pela sua coragem, pela sua perseverança, derrubaram muralhas. Você consegue compreender que é a galeria dos heróis da fé. Mas o que me chama a atenção é quando ele diz assim, pela fé, pela coragem, pelo ânimo, pela perseverança, eles obtiveram resultados e a bênção do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Diante do sofrimento, nós aprendemos a continuar tendo fé. Nós continuamos a ter coragem. Esta é a vida do cristão. Mas eu quero concluir a nossa pequena reflexão dizendo, o sofrimento. Penso que ficou muito bem claro, muito bem nítido para você que está me acompanhando nesta noite. O sofrimento, nós precisamos entender que a paz é só em Cristo Jesus. O sofrimento, nós sempre teremos ele. Não tem como fugir desta realidade. O sofrimento, é preciso ter a coragem, a fé e o bom ânimo. Mas eu quero deixar algumas palavras ao seu coração nesse momento. 3 palavras ao seu coração, antes de nós orarmos nesse momento. A primeira palavra que eu preciso deixar ao seu coração é o seguinte: diante do sofrimento, não endureça o seu coração. Diante do sofrimento, não endureça o seu coração. O sofrimento é o megafone de Deus. Então você que me ouve nesta noite, não endureça o seu coração. Permita Deus tratar de você, fortalecer você, ser o pastor da sua alma. Segunda palavra ao seu coração: diante do sofrimento, Deus prova
a nossa confiança. Diante do sofrimento, Deus prova a nossa confiança. Tenha confiança desse Deus. Ele está segurando a história nas suas mãos. Mas a terceira palavra ao seu coração. Diante do sofrimento, Deus está nos preparando, preste atenção, Deus está nos preparando para a eternidade. Você poderia dar um glória a Deus aí, um amém bem forte. Diante do sofrimento, nós estamos sendo preparados, lapidados para a eternidade. A nossa mente começa a pensar um pouco mais no céu, o nosso coração começa a desejar mais estar no céu com Cristo. Então o sofrimento também é um megafone para todos e para a vida da igreja, alertá-la, olha, pense um pouco mais no céu, na eternidade. Uma frase me chamou muita atenção que diz assim: o sofrimento é bênção na vida do cristão. O sofrimento é bênção na vida do cristão. E um alerta na vida do ímpio. Eu vou repetir. O sofrimento é uma bênção na vida do cristão. E um alerta na vida do ímpio. Aquele que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, em nome de Jesus, traz paz ao coração dos nossos ouvintes. Dá a eles a certeza que não estamos isentos do sofrimento nesta vida. Coloca o ânimo e a fé no coração desses que nos ouvem nesta noite. Que a tua graça repouse sobre eles para a glória do teu nome. É que oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e nos estaremos juntos no próximo